E num momento de grande escalada da violência, discute-se novamente a possibilidade da população se armar. Nós fomos conversar sobre desarmamento e armamento com o delegado e vereador Paulo Sérgio Martins. No momento em que muita gente fala sobre a necessidade do povo, da população se defender aí dessa onda de violência, volta à baila o Estatuto do Desarmamento, que praticamente tirou a arma de todo cidadão. E esse debate tem crescido, por isso nós conversamos com o delegado, também vereador, Paulo Sérgio Martins, aí, policial experiente, vivido, que passou por situações aí de violência, por situações diferentes, para falar sobre isso. O Estatuto do Desarmamento fez bem ou fez mal para o país? Meu ponto de vista, fez muito mal. Acho que a população em geral poderia ter a arma. Hoje você tem a arma registrada, que o pessoal confunde com porte de arma, que qualquer um pode comprar numa casa de armas, em algum lugar, e ter arma registrada, mas só dentro de casa, não poderia portar. O Estatuto do Desarmamento, e lá em 97 também, nós já tivemos uma legislação tornando inafiançável alguns casos do armamento, do porte de armas. Além do registro, você tem o porte de arma. Eu acho que o registro hoje é permitido, você tem que obedecer certas regras, mas eu sou a favor do porte de arma. Hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande. Quem concede o porte de arma antigamente eram as polícias estaduais, através dos delegados do município. Eu, inclusive, a gente fazia o porte de arma, os exames, normalmente como são hoje, psicotécnico, etc, etc, até a postura da arma, a utilização da arma. Isso foi mudando e foi tirando do poder, Anselmo, do poder do povo, de poder se defender. Essa coisa de a arma na mão de um civil normal pode ser complicado, mas, no meu ponto de vista, não. Ele teria o direito, até o direito de propriedade. Eu quero comprar um carro, eu compro um carro. Eu quero comprar uma arma, eu compro uma arma. O que se dificultou muito com esse Estatuto do Desarmamento foi o porte de arma, que eu acho que tem que voltar para a Polícia Estadual, porque só nós aqui, por exemplo, aqui em Jundiaí, só nós conhecemos quem é aquela pessoa, se tem capacitação técnica, capacitação psicológica, se não tem um antecedente criminal, para realmente dar o porte de arma para aquela pessoa. Então, no meu ponto de vista, o Estatuto do Desarmamento foi nefasto. Houve o referendo, né, em 2005, se eu não me engano, onde 63% da população era contra o desarmamento, ou seja, a favor das pessoas terem o registro e o porte de arma, portar a arma dentro de certas cautelas, claro. E mesmo com a maioria vencendo, o governo Lula, né, o nefasto governo Lula, ele driblou. Foi um referendo faz de conta. Foi um referendo com PH, né? Não contou muito. Foi um faz de conta, então o sim ganhou e o não prevaleceu. Então foi tirado do pessoal. Eu acho que tem que rever isso daí hoje. Não é o desarmamento, não é você tirar a arma do cidadão de bem que vai fazer com que diminua o número de homicídios. Isso não aconteceu. Nós temos estatísticas feitas em outros países. Estados Unidos, por exemplo, em alguns estados havia alguma restrição, depois que se liberou, o número de estupros caiu 56% no primeiro ano. A mulherada passou a se defender. E o bandido, certamente, começou a pensar duas vezes antes de atacar. O número de assaltos e o número de homicídios é aquele mesmo. Quando o sujeito não mata com uma arma de fogo, ele mata com um pedaço de pau, com uma faca e tal. Esse aumento de violência no Brasil, principalmente em alguns estados, onde quadrilhas assaltam bancos com fuzis moderníssimos, tal. Isso não é registrado. Pois é, e aí você tem a arma poderosa na mão de bandidos e você não pode, um sujeito normal, ter um 38 para eventualmente viajar à noite. É um tema polêmico, mas a gente tem que ter uma postura, né? Eu, particularmente, eu acho que o cidadão de bem, que passa pelo exame psicotécnico, pelo teste da arma, pelo teste técnico, porque tem o exame de tiro, a gente faz isso daí também, ele tem o direito de se armar. Não vai ser isso que vai fazer cair o número de homicídio. Quem tem que matar, o que teria que fazer, por exemplo, às vezes os botecos dá mais problema a bebida em si, que incentiva a violência, do que a pessoa armada. Agora, tem que ter uma punição forte,
para quem desrespeitar. Você está no trânsito, você usa arma, mesmo que você saque, teria que ter uma pena muito forte em relação a isso. Agora, para sua defesa, Anselmo, eu achei ridícula essa lei, porque você não tirou... Olha o que aconteceu. Na época do Estatuto do Desarmamento, o pessoal eles não têm a vida prática nossa. Então era proibido, só era permitido no Estado. O policial do Estado de São Paulo ia para Minas Gerais, ele podia ser preso em flagrante lá, porque era só dentro do Estado. Porte ilegal de arma. Isso aconteceu. Aconteceu a prisão em flagrante. Como era policial, a arma era permitido, era a arma da própria polícia, própria Secretaria de Segurança Pública, isso aconteceu. Aí, os elucubrados, que não têm a parte prática, né, eles falaram, então, o cara é de São Paulo, foi preso em Minas Gerais ou em Paraná, vamos fazer os estados limítrofes. Fizeram isso daí. Eu lembro, na época, o pessoal do DEIC, na Delegacia, Departamento de Investigações Criminais, hoje, na época, se eu não me engano, o pessoal foi para Porto Alegre, entrou em cana com a Polícia Federal, desceu do avião, deixou a arma lá, porque você vai no avião, você deixa a arma, fica com o seu recibinho, sai e pega a arma para dar uma cana lá. Você não pode viajar para ver. Dá para você me prestar um revólver? Desceu do avião, foi em cana. Se eu não me engano, eram 4 policiais. E aí o que fizeram? Você entendeu como não foi pensado o Estatuto do Desarmamento? Primeiro local, depois estados limítrofes, depois o Brasil todo, só depois de acontecerem prisões em flagrantes de policiais. Ninguém pensou nisso antes, o que demonstra que ninguém pensou em nada. E não é só isso, né? Por exemplo, eu não posso ter uma pistola .40, a .40 hoje a gente tem, a 45... Tem a da Taurus? Oi? Aquela que engasga? Às vezes, eu prefiro a Glock. Mas, apesar de... Já teve... Eu tenho que falar da Taurus também. Teve delegado que morreu. Porra, a arma não funcionou. Pois é, picota, né? E a Taurus também está proibida de entrar em concorrência, porque muitas metralhadoras da PM, você pode ver, 5 mil, né? 5 mil, zerinho. Que está nos caixotes. Está nos caixotes. Então, e voltando ao calibre, por exemplo, eu posso operar antigamente, hoje, eu posso operar uma metralhadora com uma sub .40. A polícia tem um rifle .40 também, né? Parece um AK-40, parece uma arma de coisa, mas é simplesmente uma espingarda melhorada. Eu posso operar essa .40, mas eu não posso ter minha pistola .40. Como é que você me explica isso que está tudo desarmamento? Eu, Paulo Sérgio, não posso. Eu posso estar com a metralhadora como delegado de polícia, mas eu não posso pegar a pistola .40. Entendeu como esse estatuto ficou meio esquisito, ficou meio... a Polícia Federal pode, o Exército pode, eu acho viável, mas por que nós não podemos? Porque eu acho que essas armas um pouquinho melhores, vamos dizer assim, teria que ter uma restrição de venda. Mas restringe-se a venda para policial. Porque um munícipe, uma pessoa, não pode ter um 38, não pode ter uma pistola .380, a sua defesa da sua família. É polêmica, eu sei, a gente vai criar aqui uma certa discussão, mas tem que ser rediscutido isso daí. É óbvio, tem que ser bem regrado, mas eu não vejo a razão. Você tira o direito de propriedade, que é um direito constitucional, inalienável, depois de uma pesquisa feita, onde se dá o poder do cidadão decidir, onde ele decide positivamente. Aí um governo de esquerda, que acha que não pode mais exportar arma para a Venezuela, né? E ajuda alguns países lá fora, proibindo o nosso Brasil certas coisas. Agora, nós estamos falando em arma de fogo. Tudo isso é proibido, é crime. Se eu for pego com uma arma de fogo, vou para a cadeia, inafiançado, né? Bom, mas em compensação eu vou no shopping e compro uma espada samurai, sem mostrar um documento. É coerente isso? Então, né? Eu vou numa casa de esportes e compro uma besta. Besta, para quem não sabe, é aquele arco, como fosse arco e flecha, do montado Guilherme Tell. Exatamente, montado como se fosse uma espingarda. Se eu comprar uma besta de 350 libras de pressão, você pode enfileirar 3 pessoas que vão furar as 3. Vai cutucar o umbigo da quarta. Isso pode. Então, né? Agora você me explica, os ilustres legisladores da época, de onde eles tiraram isso? Existia muito homicídio com arma de fogo, mas existem muito mais na mão, existe mais numa corda, existe muito mais com arma branca, existe mais com a besta, existe mais com a espada. Qualquer coisa. Quando quer matar, mata. Quando quer matar, mata. Mata na deitada. Então eu não vejo, eu acho que tem que rediscutir isso aí, repensar. Agora, usar o mote de falar
que vai diminuir a criminalidade se nós tirarmos as armas dos cidadãos de bem, isso é uma coisa muito, sabe, na vida prática não tem consistência. Às vezes você pega um coitado transportando uma arma, um 38, vamos dizer que ele está desmuniciado, mas é um porte de arma, cara. Se o cara tiver uma cápsula, um projétil de 7,62, 5,56, que são fuzis, no bolso ele vai preso e é inafiançável. Conforme o porte de arma, ele é afiançável. Mas você acaba colocando, entre aspas, pessoas de bem na cadeia e você não vê, em termos de ladrões mesmo, do mal pessoal, vamos dizer assim, entrando em cana. Você não vê uma diminuição da importação de armas, do contrabando de armas, do tráfico de armas, se é assim que pode falar, entendeu? Eu não vejo lógica nisso. Tem que ser rediscutido, é óbvio que tem que ter a população, tem que falar, mas o governo tem que opinar. A população falou sim, tem que ser sim. A população falou não, tem que ser não. Agora, não adianta você pegar altos estudiosos, sociólogos, com todo o respeito que eu tenho, de falar sobre armas. Isso é masturbação mental. Total, né? Sem camisinha, né? Cara só. Então, mas você não pegar, viu, o delegado, o investigador, o senhor policial militar, o senhor coronel do exército, falar na realidade o que acontece, entendeu? Tá indo gente de bem pra cadeia, por às vezes estar com uma arma, que às vezes foi ameaçado, às vezes foi roubado. Nós estamos com um nível de... Graças a Deus, o Jundiaí está sob controle, mas no Brasil é incontrolável. Como que você vai falar no Rio de Janeiro, por exemplo, sem uma crítica pessoal ao estado do Rio de Janeiro, ele não pode ter uma arma. Hoje em dia, o ladrão está assaltando e não está dando mais geral. Antigamente, cada um geral em você para saber se você estava armado, se ia reagir. Hoje ele sabe que pelo Estatuto de Desarmamento, você não está armado e ele vai ficar tranquilo no seu trabalho, vamos dizer assim. Não sei se você viu a entrevista do delegado que policial matando bandido é acidente do trabalho. Nenhum de nós quer matar ninguém. Mas também nós não queremos morrer, nem queremos que alguma vítima morra na nossa supervisão. Para a gente encerrar, se houvesse um plebiscito, um referendo hoje, o último deu 64, né? 63, né? 63% em 2005. A favor do armamento. 12 anos depois, 2017, do jeito que está o país, se fizer um referendo, um plebiscito, esse número aumenta ou diminui, na sua opinião? Meu ponto de vista, sem ver os masturbadores mentais, ele vai aumentar, vai chegar na faixa dos 75%, 80%, porque a crise está forte, a violência está forte, entendeu? Então o pessoal vai opinar para que haja novamente o armamento, se bem que o regime, você pode comprar uma arma. Quando a gente fala em desarmamento, é pegar da pessoa uma arma não registrada ou ele sem o porte de arma. Tem que ser decidido. No meu ponto de vista, vai aumentar, as pessoas têm que ter o direito ao porte de arma para defesa, porém, se cometerem algum ato... Tem que ter regras. Tem que ter regras firmes aí. Isso também, se obrigar no trânsito e mostrar uma arma, eu tenho que ir para a cadeia inafiançável. Agora, se eu reagir a um assalto, uma pessoa qualquer reagir a um roubo, ele não pode ser punido como... você sabe que ele é indiciado por homicídio. Depois é que se extingue a punibilidade ou se extingue a criminalidade, é um termo muito técnico, vai muito longe, onde ele é absolvido. Mas você sofre todas as represálias legais. E o ladrão com uma certa... Vai tocar piano. Vai tocar piano. Tocar piano, para quem não sabe ainda, é deixar as impressões digitais. É que nem falava um amigo meu, expressão vegetal. Ser identificado datiloscopicamente, o que já é um constrangimento. Aí você puxa a ficha de um cara, supor o Rod lá, ele foi pego com uma arma, ele foi assaltado 12 vezes, o que não é difícil. Aí ele anda com uma arma para coisa, vai preso, vai lá, não tem dinheiro para fiança, vai para cadeia, vai para o CDPzão lá, vai puxar cadeia, às vezes consegue ficar separado. Você acha justo isso, cara? Campanha de desarmamento. Doaram-se armas e vamos pagar R$100 por armas. Como criou-se um foco de vamos reprimir, todo mundo desovou. Para quem não sabe, desovar é se livrar da arma. Cadê os R$100? Não veio R$100, você ficou sem arma, foi ilusório isso aí, Anselmo. Então eu sou a favor do armamento para pessoas conscientes, com todas as regras, e uma punição rígida para aquele que se utiliza de um eventual porte de arma legal numa situação idiota. Isso daí ele tem que ser punido. Ok. Esse é o delegado Paulo Sérgio Martins, e já que usamos tanta gíria hoje, né? Obrigado aí pelas explicações, Majura. Valeu, é nós na fita.